Então vamos lá. Você pode. Isso aí tá ok. É o velho homem foi crucificado com Cristo, né? Do livro Os Doze Homens de Paulo, de Bruce Estes, não é isso? Então vou ler aqui. Romanos 6,6 diz: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Sobe um pouquinho para mim, por favor, Dó. Que tem uma tarjazinha aqui da gravação que atrapalha um pouco. Aí. Achei melhor descer, viu, Dó? Que fica ainda em cima. Isso, tá ok. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aprendemos com isso que Deus aplicou juízo ao velho homem na cruz de Cristo. Romanos 8,3. O cenário desse juízo não está na alma do crente, é algo que aconteceu na cruz. Pode subir um pouquinho. Eu vou ler esses dois parágrafozinhos aqui, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, é só falar. Paulo acrescenta, para que o corpo do pecado seja anulado. Ele usa a palavra corpo aqui não para significar nosso corpo físico, mas para descrever a coisa em sua totalidade. Da mesma forma como diríamos o corpo do conhecimento científico ou o corpo do conhecimento médico, etc. O corpo do pecado foi anulado, não destruído ou desfeito, como nas versões em português, porque o homem segundo a carne está muito vivo no mundo e não foi destruído ainda. Paulo não poderia estar se referindo ao corpo humano neste versículo, porque a Escritura nunca chama o corpo humano, que é uma criação de Deus, de algo pecaminoso. O corpo humano foi afetado pelo pecado, mas não é pecaminoso por si só. Se nosso corpo fosse pecaminoso, Deus não rogaria que o apresentássemos a Ele para uso em seu serviço. Romanos 12:1. A versão King James traduz Filipenses 3:21. Nosso corpo vil. O que, no inglês, pode subir um pouquinho, por favor? O que, no inglês de hoje, transmite o pensamento de algo repugnante e pecaminoso. No entanto, quando essa tradução foi feita, mais de 400 anos atrás, significava simplesmente de pouco valor. Tiago 2,2. Para evitar esse equívoco, foi mais bem traduzido como nosso corpo de humilhação. Vou dar um tempo aqui que pode ter algum irmão que quiser comentar. Se quiser que eu leia novamente também, Vidal, pode ficar à vontade. Para firmar mais. Então, eu vou te ajudar aqui, viu? Você está com a dificuldade aí na tarde aqui. Eu vou ler de novo aqui. Ok. O velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6, versículo 6 diz: Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito ou anulado. John Nelson Darby. Para que não sirvamos mais ao pecado. Aprendemos com isso que Deus aplicou juízo ao velho homem na cruz de Cristo. Romanos 8, versículo 3. O cenário desse juízo não está na alma do crente. É algo que aconteceu na cruz. Paulo acrescenta, para que o corpo do pecado seja anulado. Ele usa a palavra corpo aqui, não para significar nosso corpo físico, mas para descrever a coisa em sua totalidade. Da mesma forma como diríamos,
o corpo do conhecimento científico, ou o corpo do conhecimento médico, etc. O corpo do pecado foi anulado, não destruído ou desfeito, como nas versões em português. Porque o homem, segundo a carne, está muito vivo no mundo e não foi destruído ainda. Paulo não poderia estar se referindo ao corpo humano neste versículo, porque a Escritura nunca chama o corpo humano, que é uma criação de Deus, de algo pecaminoso. O corpo humano foi afetado pelo pecado, mas não é pecaminoso por si só. Se nosso corpo fosse pecaminoso, Deus não rogaria que o apresentássemos a ele para uso em seu serviço. Romanos 12, versículo 1. A versão King James traduz Filipenses 3:21, nosso corpo vil. O que no inglês diz hoje, de hoje, o que no inglês de hoje transmite o pensamento de algo repugnante e pecaminoso. No entanto, quando essa tradução foi feita, mais de 400 anos atrás, significava simplesmente de pouco valor. Para evitar esse equívoco, hoje, foi mais bem traduzido como nosso corpo de humilhação. Eu acho que na última reunião a gente tinha comentado sobre essa questão, né, de que desse ponto, né, que eu quero destacar aqui, desses parágrafos, que é a questão do nosso corpo não ser algo mal, né, o nosso corpo em si. Né, a gente, se não me engano, a gente já até leu lá em Gênesis sobre a criação e como Deus, quando foi criando as coisas, dizia que era bom, né, dizendo é bom, e quando criou o homem, né, a mulher, o homem, ele disse que isso é muito bom. Então, essa questão do corpo aí é importante, saber separar essas coisas, né, o nosso corpo aqui, com aquilo que afetou o nosso corpo, né, que é o pecado, né, e que faz com que o pecado fez com que a carne, né, em nós se manifestasse no estado, vamos assim, corrompido ou deteriorado, danificado, ou como a gente possa, ou contaminado, vamos dizer assim, está contaminado pelo pecado. E os efeitos do pecado, da carne, desse velho, dessa natureza arruinada nossa, né, do homem, os efeitos no corpo, né, ele se reflete no nosso corpo, que é bom, mas esses efeitos danosos se refletem no nosso corpo. E é um pouco assim difícil, às vezes, a gente separar, né, essas coisas, porque quando a gente sente alguma coisa, a gente sente no nosso corpo, né? A alma é a fonte dos sentimentos, vamos dizer assim, nossa alma. E a gente sabe que o homem, ele é constituído, ele é feito de espírito, alma e corpo. Vamos dizer assim, tripartite, né? Vamos dizer assim, espírito, alma e corpo. E tudo que a nossa alma sente, que a alma é a fonte dos sentimentos, né, vai se refletir no corpo do homem, vai se refletir no nosso corpo. E a mesma coisa na questão do pecado, quando o pecado entrou, né, na criação de Deus através de Adão, né, afetou também o corpo, né, esse nosso corpo aqui. Então, nosso corpo ficou agora sujeito à morte, né, sujeito a doenças, sujeito a defeitos, vamos dizer assim, né,
A gente pode nascer com vários defeitos, desde um defeito simples, mínimo, né, até aqueles defeitos mais sérios, mais graves que a gente vê em pessoas, né, que têm determinadas deficiências ou outras questões relativas ao corpo, né? Então, tudo isso é reflexo de quê? Do pecado, né? Que entrou no homem e aí a carne, assim, vai, vamos dizer assim, ou a natureza, né, caída do homem vai, assim, afetando o nosso corpo. E aí, se eu não me engano, a gente também comentou que, por isso, né, quando a gente está falando aí do velho homem, que foi anulado na cruz de Cristo, né, a gente não pode misturar isso achando que o velho homem é nosso corpo, ou é a carne, não. O velho homem é esse corpo de caráter, que caracteriza, né, a raça de Adão caída. Esse é o velho homem, né? Todas essas características que constituem, né, a raça de Adão caída, da qual, né, de onde nós viemos, né, de Adão. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele anulou esse velho homem que tem relação com essa raça caída de Adão e com todas as suas características que provêm do pecado, né? As maldades, a violência, o engano, a mentira, né? O adultério e o roubo e tantas outras coisas que o homem comete, né? Que caracterizam o velho homem. A gente não pode, então, estar confundindo com o corpo que está sendo afetado por esse pecado e pela carne, por essa natureza caída. Então, o Senhor Jesus anulou esse velho homem. Hoje temos em nós, somos nova criação em Cristo Jesus, ou seja, agora temos uma nova natureza em nós. E o que é que está faltando? Está faltando esse corpo, né, ser redimido, ou ser, como fala lá em Romanos 8, falta ele ser, deixa eu ver aqui, a palavra correta, redimido, né? A redenção do nosso corpo. Ou seja, a gente, quando o Senhor Jesus vier para nos levar para estar com Ele para sempre, nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Então, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e os que já morreram em Cristo, né, ressuscitarão já no seu corpo, mas um corpo agora glorificado. Ou seja, que agora não tem mais a velha natureza, não tem mais a carne, e a gente sabe que a vida desse corpo glorificado não é mais o sangue, como nós temos hoje o sangue é a nossa vida, hoje, desse corpo, e nesse corpo glorificado não vai ser mais o sangue, né? A vida é a vida do Senhor Jesus em nós. Então, esse corpo glorificado é um corpo preparado, né, para estar no céu, um corpo que não se corrompe, ou incorruptível, né? E então vai ser assim. E é por isso que esse corpo nosso aqui é bom, que não tem nada a ver com o velho homem, com a carne, como foi comentado aí nesse ponto, é que ele fala lá, ele citou Romanos 12:1, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele comenta aí que se esse corpo aqui que Deus criou não fosse bom, Deus não ia estar pedindo para a gente apresentá-lo, né, a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, né, a Deus. Então, é para a gente estar pensando nisso, por quê? Porque muito erro na cristandade ocorreu por estar misturando essa questão do corpo, nosso corpo, e achando que, quando se fala de velha natureza, ou da natureza pecaminosa do homem, ou do velho homem, ou da carne, e está confundindo ou colocando tudo misturado com o nosso corpo físico mesmo, e aí a gente vê no meio da cristandade entrar aquelas erros, né, de entendimento,
e está praticando atos, né, vamos dizer assim, autoflagelação, de estar abatendo o corpo, né, porque a palavra fala muitas vezes de a gente deixar a carne no seu lugar de morte e tudo mais, e muita gente ficava considerando o corpo como uma coisa inferior, uma coisa que não serve, uma coisa que está associada com o pecado e por isso tem que ser mortificada, que tem que ser flagelada e outras coisas mais. Então, isso trouxe esse mau entendimento no meio cristão e a gente viu, né, surgir muitos atos que, vamos dizer assim, que não são apropriados, né, para como a gente deve tratar o nosso corpo, vamos dizer assim, que Deus criou e que é bom, né, e que Deus pede aí em Romanos 12:1 que o apresentemos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Lembrando também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o que a palavra de Deus fala lá também em 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 7, se não me engano, ou 6, aliás, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Então, não tem por que a gente ficar achando que ele é mau, é ruim, e então se autoflagelar ou mortificar fazendo coisas que vão deteriorar o corpo, vão fazer com que o corpo fique, vamos dizer, fraco, e para que dizer que está mortificando a carne, essas coisas todas. Então, são pensamentos e doutrinas e atos que os cristãos trouxeram para no meio da igreja, por ter esse mau entendimento aí. E aí o irmão, né, Bruciante está destacando bem isso aí, e aí eu só queria destacar esse ponto mesmo, porque é muito interessante isso aí. Só isso, irmãos. Se não tiver mais algum comentário, a gente pode avançar aqui. Pode passar? Vamos lá. Aí, Eduardo, quer ler? Vamos lá. Cristãos professante se despojou, o cristão professante se despojou do velho homem em sua confissão de Cristo. Não apenas o nosso velho homem, o caráter moral depravado do homem caído, foi julgado na cruz, mas Efésios 4:22 e Colossenses 3:9 nos dizem que o crente foi despojado dele posicionalmente quando foi salvo e, portanto, não está mais associado a ele. Como parte de nossa confissão cristã, em tomar o nome de Cristo e professar ser cristão, por nossa profissão confessante, nos despojamos de tudo o que tem a ver com o estado corrupto do velho homem. O assunto em Efésios 4:17 a 5:21 tem a ver com o crente andando digno de seu chamado, por manifestar uma completa mudança de caráter diante do mundo. Só um minuto aí. Isso ocorre porque é a mente de Deus que haveria. Isso ocorre porque
é a mente de Deus que haveria uma continuação da beleza moral de Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência, por meio dos membros do seu corpo. Esta é a força da expressão Cristo em vós, esperança da glória, em Colossenses 1, 27. Portanto, Efésios 4, 22 a 24, fala do velho homem como tendo sido despojado e do novo homem como tendo sido revestido. Aqui está em vista a restauração da semelhança moral de Deus nos homens, ou seja, nos crentes, que foi perdida na queda. Só um minuto. Vamos lá. Gênesis 1, 26, Efésios 4, 24. Isso foi corrompido na raça da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Colossenses vê as coisas sob a perspectiva da renovação da imagem de Deus no homem, que foi arruinada na queda. Colossenses 3:10. Isso tem a ver com o homem sendo uma representação apropriada de Deus na terra. Novamente, isso foi corrompido na nova ordem da humanidade de Cristo. Cumprido, Welton. Sob Cristo. Ô, Dal, se quiser ler o versículo também, viu? Para essas referências aqui. Se achar por bem. Pronto. Então vamos ver, né? Deixa eu ver se ele é um pouco grande. Ah, não é muito não. Você quer Então, que eu termine? a gente lê essa primeira parte ou você acha por bem terminar aqui? Vou até aqui assim. A gente pode terminar e... Ok. Então, deixa eu ver. Eu estou aqui em Efésios 4, 17 e 19 agora, né? Isso. Em Efésios 4, 17 e 19, Paulo descreve o caráter caído e corrupto do mundo gentil, do qual os efésios haviam sido salvos. Ele lhes diz que esse estilo de vida é agora totalmente inconsistente com o chamado deles em Cristo. Ele diz: não aprendestes assim o Cristo. Versículo 20. O Cristo é um termo usado nas epístolas de Paulo para indicar a união espiritual dos membros do corpo de Cristo com aquele que é a cabeça no céu. 1 Coríntios 12, 12, 13. Seu argumento aqui é que devemos primeiro conhecer nosso chamado em O Cristo, o que é revelado nos 3 primeiros capítulos da epístola. É somente então que podemos ser propriamente nele ensinados como está a verdade em Jesus. Jesus é o nome de humanidade do Senhor. Quando é usado sozinho, tem seus títulos habituais de Senhor e Cristo. Refere-se a ele enquanto andava como um homem neste mundo. A ordem dos versículos 20 e 21 é, portanto, importante de se notar. Primeiro precisamos conhecer nosso lugar em O Cristo, antes de podermos andar como Jesus, esse é o nome de humanidade, andou neste mundo. Muitos cristãos sinceros não conhecem seu chamado em O Cristo e estão tentando viver como Jesus viveu, em lugares e posições neste mundo que são totalmente inconsistentes com o chamado deles. Como resultado, o Espírito de Deus não se identifica com isso de maneira louvável. Um cristão que tenta se comportar como Jesus, então ocupa um cargo no governo. É um exemplo. Um cristão que tenta se comportar como Jesus, enquanto ocupa um cargo no governo, é um exemplo do que ele está falando. Se desejar ler alguma referência aí, então me fala. Então vamos repassando aqui, né? Para tentar entender melhor isso aí. Isso.
E aí a gente vai vendo algumas referências. Deixa eu ver aqui. Só um momento aí que eu vou botar logo as referências aqui, aí eu começo a ler de novo. Pronto, dá pra fazer uma mudança rápida aqui nessa parte aí. Vamos ler essa primeira parte aqui. Não apenas o nosso velho homem, o caráter moral depravado do homem caído, foi julgado na cruz, mas Efésios capítulo 4, 22 e Colossenses capítulo 3, 9, nos dizem que o crente foi despojado dele posicionalmente quando foi salvo e, portanto, não está mais associado a ele. Como parte de nossa confissão cristã, em tomar o nome de Cristo e professar ser cristão, por nossa profissão, confessamente nos despojamos de tudo o que tem a ver com o estado corrupto do velho homem. Vamos ver aqui. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Deixa eu ver aqui uma versão. Deixa eu ver aqui na Almeida. Dá uma olhada aqui no John Nelson Darby. Pronto, vou ler aqui numa revista Almeida. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Colossenses 3. Peraí. Um momentinho aqui que saiu da compartilhamento. Pronto. Aqui. Vou ler essa versão aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Colossenses 3, versículo 9. Não imitais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Ele está falando aqui que não apenas o nosso velho homem, o caráter depravado do homem caído, foi julgado na cruz. Não somente isso. Também diz que nos diz que o crente foi despojado dele posicionalmente. A posição de um crente no velho homem, quando ele foi salvo e, portanto, não está mais associado com ele. O que nós lemos aqui em Efésios e Colossenses. Além do velho homem, como diz aqui, ter sido anulado ali na cruz, posicionalmente também, nós não temos mais nada a ver com esse velho homem. No momento em que, aqui nos diz que o crente foi despojado dele posicionalmente, quando foi salvo. Nesse momento é que ele foi salvo. Agora essa parte aqui de baixo. Alguém quer comentar? O Wesley quer comentar? Algum irmão? Não dá, tranquilo aí.
Vamos lá. Duas coisas foi feita, né, nessa primeira parte aqui. O velho homem foi crucificado, o Cristo, né, foi anulado, e referente a nós também, a nossa posição nesse velho homem, também foi despojado. Vamos ver agora aqui. Efésios 4, 17 até... Um momentinho só. O assunto em Efésios 4, 17 até o capítulo 5, 21, tem a ver com o crente andando digno de seu chamado, por manifestar uma completa mudança de caráter diante do mundo. Isso ocorre porque é a mente de Deus que haveria uma continuação da beleza moral de Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência, por meio dos membros do seu corpo. Esta é a força da expressão Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27, que já está aqui. É o desejo de Deus que manifestássemos o caráter de Cristo aqui no mundo. Aqui diz assim, isso ocorre porque a mente de Deus, é o pensamento de Deus, a mente de Deus, que haveria uma continuação da beleza moral de Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência. Então, Cristo não está aqui, mas nós representamos o cristão, o salvo, né? Ele representa Cristo até moralmente também aqui nesse mundo. Como diz aqui, é por meio dos membros do seu corpo. Esta é a força da expressão Cristo em vós, a esperança da glória. Então, aquilo que os irmãos estavam até comentando uma vez, as pessoas verem Cristo em nós. E isso não é por força, né? Não é de uma forma assim que a gente quer atuar, mas é andando em comunhão com o Senhor, a gente vai manifestar o caráter de Cristo em nossa vida diária aqui no mundo. Vou até aqui, não sei se algum irmão quer comentar também. Então, vou continuar aqui. Portanto, Efésios 4, 22 e 24, 22 a 24 de versículos, fala do velho homem como tendo sido despojado e do novo homem como tendo sido revestido. Aqui está em vista a restauração da semelhança moral de Deus nos homens, os crentes, os verdadeiros, que foi perdida na queda. Gênesis 1, 26, Efésios 4, 24. Vamos ver aqui, Gênesis 1. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. Efésios 4, 24. Tá. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Então, aqui, ele fala aqui, voltando aqui, aqui está em vista a restauração da semelhança moral de Deus nos homens crentes, que foi perdida na queda em Gênesis, e aqui em Efésios fala que houve a restauração. Isso foi cumprido na raça da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Gálatas 6, 15, 2 Coríntios 5, 17, Apocalipse 3, 14. Colossenses vê as coisas sob a perspectiva da renovação da imagem. A gente viu primeiro aqui, a restauração da semelhança. Lembra que lá em Gênesis a gente leu? A apresentação está da Bíblia, né? Oi, está na Bíblia ainda? Opa. Obrigado, Ed. Deixa eu aproveitar aqui, que o assunto aqui a gente vai ver, que é isso, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que aqui ele apresentou primeiro Efésios, que trata da restauração da semelhança. Vou voltar aqui agora. Aqui. Primeiramente foi aqui. Aqui. Portanto, Efésios 4:22 fala do velho homem como tendo sido despojado e do novo homem como tendo sido revestido. Aqui está em vista a restauração da semelhança moral de Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança, e foi perdida na queda. Isso foi cumprido na raça da nova criação, da qual Cristo é cabeça. Aí dá referência aqui de Colossenses, Coríntios e Apocalipse. Aí ele vem aqui agora. Colossenses vê as coisas sob a perspectiva da renovação da imagem de Deus no homem, que foi arruinado na queda. Colossenses 3, 10. Isso tem a ver com o homem sendo uma representação apropriada de Deus na Terra. Novamente, isso foi cumprido na nova ordem da humanidade sob Cristo. A imagem do homem, a representação de Deus apropriada. E a semelhança, a manifestação moral, podemos dizer assim. Se eu estiver falando alguma coisa que não está em conformidade, algum irmão pode ajudar aí corrigindo, né? Vou dar uma paradinha aqui. Ok, então vamos continuar. Eu só estou sendo dinâmico, meu irmão. Se alguém pensar em alguma coisa, pode me interromper. Aqui a gente continua, né? Em Efésios 4, 17 a 19, Paulo descreve o caráter caído e corrupto do mundo gentil. Vamos dar uma olhada aqui. Efésios 4, 17, versículo 17 a 19. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Voltando. Isso que nós lemos aqui em Efésios, Paulo ele descreve o caráter caído e corrupto do mundo gentil, do qual os efésios haviam sido salvos. Ele lhes diz que esse estilo de vida é agora totalmente inconsistente com o chamado deles em Cristo. Ele diz,
não aprendeste assim o Cristo. O Cristo é um termo usado nas epístolas de Paulo para indicar a união espiritual dos membros do corpo de Cristo com aquele que é a cabeça no céu. O Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 13. 12 e 13. Vamos ler aqui, 1 Coríntios. Primeira Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Vou botar na versão de John Nelson Darby, versículo 12. Pois assim como o corpo é um, e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo. A gente encontra isso aqui na versão de John Nelson Darby. Então, pronto, aqui. Algum irmão quer falar sobre essa questão do Cristo? Quer falar o que está aqui? Pelo que o irmão está falando aqui, ele está dizendo que o Cristo, vamos ver aqui, é um termo usado nas epístolas de Paulo. Vamos dizer assim, isso está expressando a nossa união, os membros do corpo de Cristo, que o Senhor sabe quem são, com o cabeça. Juntando esses dois aí, se chama o Cristo. Cabeça e os membros aqui no mundo ainda. Então, é aí que vem essa expressão, o Cristo, como um todo. Cristo, cabeça no céu, e os membros ainda aqui no mundo. Vou começar aqui. Deixa eu ver se está certo. Aqui. Seu argumento aqui é que devemos primeiro conhecer nosso chamado em O Cristo, o que é revelado nos 3 primeiros capítulos da epístola. Lê de novo. Seu argumento aqui é que devemos primeiro conhecer nosso chamado em O Cristo. Aquela pergunta, né? Nós entendemos que somos membros do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do corpo, e não a organização, né? Então nós devemos entender isso, que nós somos membros, o crente verdadeiro, ele é membro do corpo de Cristo. Então é isso que o irmão está falando. Que Paulo está dizendo, está dando um argumento aqui, acho que creio que aqui em Coríntios, aqui nesse assunto que a gente está vendo, que devemos primeiro conhecer nosso chamado em O Cristo, o que é revelado nos 3 primeiros capítulos da epístola. É somente então que podemos ser propriamente nele, ensinados como está a verdade em Jesus. Alguém quer comentar isso aqui?
Então vamos lá. No momento em que um cristão, eu estou fazendo um comentário, viu, irmãos? No momento em que um cristão, ele reconhece Cristo como cabeça único, como nosso líder, aquele que, vamos dizer assim, de onde flui todo o comando, aí nesse momento o cristão, é o que estou entendendo aqui que o irmão está falando, está propriamente nele, em Cristo. Ele pode ser ensinado como está a verdade em Jesus. É somente então que podemos, estou lendo aqui, é somente então que podemos ser propriamente nele ensinados como está a verdade. Enquanto a gente está apegado a um sistema, reconhecendo homens liderando sobre nós, a gente não vai conseguir, de uma forma apropriada, aprendermos a verdade como é em Jesus. É necessário a gente se desprender de tudo que possa estar tirando essa glória, o comando do Senhor Jesus inteiramente sobre o crente. Ele é cabeça e nós somos membros. Continua aqui. O irmão agora fala aqui que Jesus é o nome de humanidade do Senhor. Quando é usado sozinho, sem seus títulos habituais de Senhor e Cristo, refere-se a ele enquanto andava como homem neste mundo. Ou seja, quando é usado Jesus, não sendo usado Senhor Jesus, Jesus Cristo, aqui está se referindo Jesus somente como um nome de humanidade, andando aqui nesse mundo. Quando ele andava aqui nesse mundo, né? A gente conhece nos evangelhos. Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Dá uma paradinha aqui. Cláudio Mar, pode falar, irmão. Ô, Dal, queria mais uma explicação nesse termo aí que ele falou aí, tá falando aí no livro aí, o Cristo é um termo usado nas epístolas de Paulo para indicar a união espiritual dos membros do corpo de Cristo. Eu queria ver se tem mais alguma explicação aí de algum irmão. Eu acho que ele está falando aí dos membros do corpo, é o que é os crentes, é os cristãos, é os membros, é as assembleias. Ele que é o cabeça no céu. O irmão gostaria de estar ajudando aí também, o Elton, Wesley. Os membros, cada cristão individual, né? Toda pessoa, quando crê no Senhor Jesus Cristo, né? Ele é salvo, crendo no Senhor Jesus, crendo, e o Espírito Santo habitando nele, né? Ele se torna membro do corpo de Cristo. Então, quando está falando o termo o Cristo aí, está falando exatamente dessa união aí, dessa união espiritual entre a cabeça, que é Jesus Cristo, que está no céu agora, e o corpo. O corpo é constituído por membros, né? Então, cada cristão individualmente é um membro e todos os cristãos juntos aí são assim o corpo de Cristo. Então, quando ele está falando sobre essa união espiritual aí do corpo com a cabeça, está falando de que cada um de nós, como membros desse corpo, né, estamos unidos a Cristo, lá no céu, né? Então, não é assim, a igreja, porque até a gente que veio de denominação, né, tem aquela questão de confundir essas coisas, que a gente fala assim, vamos ser membro, eu era membro da igreja é, tal lá, né, um nome qualquer. Não, ninguém é membro de igreja. Ninguém é membro de igreja. Nenhum cristão é membro de igreja. O cristão, né, ele é membro do corpo de Cristo.
Ele é um membro, uma parte desse corpo de Cristo. Está unido ao corpo de Cristo, que está unido à cabeça, ligado à cabeça, que é o Senhor Jesus. Então, não existe essa coisa de ser membro de igreja, né? Não existe isso. Porque a igreja é o conjunto, né, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, são salvos, que são membros desse corpo, né? É o conjunto dessas pessoas reunidas, né? Reunidas, 2 ou 3 reunidos, somente ao nome do Senhor Jesus, para adoração, louvor, oração, estudo da palavra, né, o perseverando na doutrina, é o que fala lá em Atos 2:42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Né? São 4 coisas que a igreja que faz, né? Que são essas 4 coisas aí. Então, a igreja é só isso, é só esses membros do corpo de Cristo reunidos para fazer essas atividades aí que estão em torno, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem vamos dizer assim, chama para fora, né, e traz, né, esses membros para estar reunido a ele e fazendo essas atividades. Então, é um grande erro aí, que às vezes a gente confunde, porque as pessoas estão dizendo de ser membro de igreja. Não existe isso de ser membro de igreja. Né? Então, é isso aí. Por isso que ele está falando, o Cristo aí está se referindo a cabeça, que é o Senhor Jesus, que está no céu, né? Unido aí, espiritualmente aí, com o corpo, que está aqui na terra, e esse corpo é constituído por cada cristão verdadeiro que é membro desse corpo. Né? A união, um corpo não é, por exemplo, Paulo fala muito bem disso lá em 1 Coríntios, acho que é 12, acho que é 12, ou é 12. Ele fala que um corpo não é constituído só de mão, ou um corpo não é só pé, o corpo não é só os olhos, o corpo não é só o braço, não. Né? O corpo é os membros, né? Cada parte aí do corpo junto é que forma o corpo. E assim, cada cristão que é membro do corpo de Cristo, juntos aí formam o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Não sei se dá para clarear aí mais essa questão dos irmãos, por irmão. Amém, irmão. É isso mesmo. Nós somos parte do povo de Cristo. Amém. E as irmãs aí estão conseguindo entender? Aproveitar já o gancho aqui. O que significa o Cristo é somente um termo. Como é que estão as irmãs aí? Tá entendendo? Eu estou, irmão. É bom a gente, com calma, ver isso aí, né? Todo o ensinamento bíblico, né, que o Senhor tem nos dado é de proveito. Cada detalhezinho vai ser de grande ajuda para cada um de nós. Vai existir um momento que nós vamos precisar de cada um desses detalhes que a gente está aprendendo aqui. Então vamos continuar, né? Bruce, ele faz um comentário aí, não me lembro onde foi, que ele fala que esse termo Cristo significa conhecer nosso chamado em o Cristo. Aí ele fala, isso está descrito nos capítulos 1 a 3. É que é no iníciozinho da epístola, que ele vai falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais
em Cristo, né? E aí todo o capítulo 1, 2 e 3 ele vem trazendo essa posição de todo cristão, né? De estar em Cristo. Aí ele fala que esse termo aí, o Cristo, significa conhecer nosso chamado em Cristo, né? E isso está descrito nos capítulos 1 e 3, né? E essa posição de cada cristão que a gente tem hoje, né, em Cristo, ele fala que essa posição exaltada diante de Deus, estar em Cristo significa estar no lugar de Cristo diante de Deus. É assim que ele fala. Essa posição de em Cristo, que todo cristão tem, todo salvo tem, está em Cristo, significa estar diante de Deus, né? Estar no lugar de Cristo diante de Deus. Esse estar em Cristo. Ele fala que significa estar no lugar de Cristo diante de Deus. E aí ele faz uma citação do versículo de 1 João 4,17. 1 de João 4,17, que fala assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E aí Bruce faz o comentário de assim como ele é aceito perante Deus no céu. Assim como Cristo é ou foi aceito perante Deus no céu, assim nós também, cada cristão está neste lugar de aceitação diante de Deus. Isso é um comentário que o próprio Bruce faz da epístola dele, que ele escreve a respeito da carta aos Efésios, né? Achei interessante isso aí que o Elton falou, né? Mostrou Efésios, capítulo 1, que é nossa posição em Cristo, né? Então nós estamos no lugar aonde Cristo está lá, com Deus. Nós já temos essa posição garantida. Estamos nesse lugar. Estamos em Cristo. E Cristo em nós estamos no lugar aqui no mundo, representando a Cristo. Achei interessante isso aí. Então vamos lá, né? Daqui a pouquinho chega nosso horário, são 9h23. Então deixa eu ver, deixa eu me encontrar quem eu estava. Acho que é aqui, né? Jesus é o nome de humanidade quando é usado sozinho, sem títulos habituais como Senhor e Cristo, refere-se a ele enquanto andava como homem neste mundo. A ordem nos versículos 20 e 21 é, portanto, importante de se notar. Primeiro, precisamos conhecer nosso lugar em o Cristo. Primeira coisa. Como já foi falado aí pelo irmão Wesley aí, que nós somos membros, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. E cada cristão, juntamente, unido à cabeça que é Cristo, forma isso aqui que se chama o Cristo, que é um termo encontrado na versão de John Nelson Darby. Aqui. Então, é necessário que a gente entenda isso. Importante se notar, primeiro precisamos conhecer nosso lugar em o Cristo, antes de podermos andar como Jesus andou neste mundo. Muitos cristãos sinceros não conhecem seu chamado em o Cristo e estão tentando viver como Jesus viveu, em lugares e posições neste mundo que são totalmente inconsistentes com o chamado deles. Como resultado, o Espírito de Deus não se identifica com isso de maneira louvável.
Um cristão que tenta se comportar como Jesus enquanto ocupa um cargo no governo é um exemplo. Se algum irmão puder comentar isso aqui mais também, eu agradeço. Essas últimas partes aqui. Também agradeço. Uma coisa aqui que é muito importante a gente estar meditando, né? Todos nós aqui temos sido agraciados por Deus por essas revelações que não são novas, né? A gente está vendo aí que são revelações dadas pelo Senhor Jesus a nós através do ministério do apóstolo Paulo, que apenas não, né? Infelizmente o homem ele entulhou essas verdades de Paulo, ele esqueceu, ele deixou de lado. E o homem, eu estou falando assim, os cristãos, né? O testemunho cristão. E hoje, já tem desde o início do século XIX, essas verdades foram restauradas, né? Os poços foram desentulhados e a gente pôde de novo ir até a fonte de água, que é a palavra de Deus verdadeira. E hoje nós estamos aqui aprendendo, conhecendo mais um pouco das verdades que foram reveladas ao apóstolo Paulo e que ele assim trouxe para a igreja, para nós igreja. E essa é uma verdade assim importantíssima que é, né, sobre o corpo de Cristo e que nós somos membros desse corpo. E que cada um de nós possamos estar refletindo, porque fala que nós individualmente somos membros do corpo de Cristo, né? E como eu falei no início, ninguém aqui é membro de igreja, de assembleia ou de qualquer sistema de homem, né? Ninguém aqui. Cada um aqui que crê no Senhor Jesus Cristo, que é salvo, tem o Espírito Santo habitando nele, em cada um, né? E você é membro do corpo de Cristo. Individualmente, um membro do corpo de Cristo. Então pense nisso. Você está ligado a Cristo. Por isso que quando falou o Cristo aí, né, está falando dessa ligação espiritual, né, que existe entre o Senhor Jesus que está lá no céu, que é o cabeça, e o seu corpo que está aqui. E somos nós aqui, ainda neste mundo, né, nessa condição, porque foi falado aí da posição nossa, a nossa posição de todo crente, de todo verdadeiro crente, é em Cristo Jesus. Mas a gente sabe, é realidade, que a nossa condição ainda não está manifestada ou está plenamente realizada ainda. A nossa condição ainda é aqui neste mundo, onde temos ainda a velha natureza em nós, a carne, né? E, consequentemente, né, se a gente não anda no espírito, a gente vai andar na carne, vai pecar, vai fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. Então, essa é uma condição que nós estamos, mas não é a nossa posição. Por fé, a nossa posição é em Cristo, somos perfeitos, santos, perfeitos em Cristo Jesus. Só que a condição não é assim, a condição é de ainda estarmos aqui neste mundo, né? Ainda temos a velha natureza, a carne, e ainda podemos não fazer a vontade do Senhor e assim pecar. Então, chama atenção a cada irmão, irmã, pense nisso. O Senhor tem nos agraciado com essas revelações e tem nos ensinado sobre essa questão aí, né, de que nós fomos quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o velho homem foi anulado, está anulado. Nós hoje somos, né, cristãos, temos uma nova natureza, temos o Espírito Santo habitando em nós, somos nova criação em Cristo Jesus, então devemos andar conforme essa posição que o Senhor Jesus nos colocou. E, né, e dessa forma, como Ele agora nos vê, como Deus nos vê santos, perfeitos em Cristo Jesus. E o que acontece é que, quando a gente leu aí em Romanos 12:1, fala que
E não vos conformeis com este mundo. Irmãos, é totalmente incompatível o mundo com as coisas de Deus. Totalmente incompatível. Não adianta a gente dar um jeitinho, tentar usar de palavras e argumentos e tentar dizer que aquilo ali não é pecado e que determinadas coisas não é pecado ou determinada situação a gente tem que entender ou respeitar. Não adianta, irmãos. O mundo não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Por isso que Romanos 12:1 fala: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Então, pense bem, somos membros do corpo de Cristo. Se somos membros desse corpo e estamos ligados à cabeça que é Cristo, né? Como então nós devemos agir aqui neste mundo? Como nós devemos então nos comportar? A quem devemos ouvir? A nossa cabeça, que é Cristo Jesus? Ou o mundo, ou a nossa carne, com nossos desejos de concupiscência, ou a Satanás? Quem devemos ouvir? Né? Se somos membros do corpo de Cristo, quem deve nos controlar, né, é a cabeça, que é Cristo Jesus. Não é assim com o nosso corpo? Quem controla a minha mão, o meu falar aqui, é o meu cérebro, minha cabeça, está aqui controlando todas as minhas funções do meu corpo, o batimento do coração, tudo. Assim também deve ser o cristão. Então, essas revelações que nos foram dadas e que hoje nós estamos de novo aprendendo, conhecendo, porque o homem com sua vontade própria, o homem com seus desejos, né, entulhou tudo aquilo que foi revelado para a igreja, né, sua posição, que é somos corpo de Cristo, que temos um Senhor que está no céu, um homem, né, de carne e osso lá no céu, né, e que é o cabeça nosso. Tudo isso que nós temos aprendido, meus irmãos, e se formos andar conforme o que temos aprendido, vai nos colocar numa posição bem difícil aqui neste mundo. Não tem jeito. É por isso que Paulo, lá em Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, fala de tempos trabalhosos, tempos difíceis e trabalhosos. Meus irmãos, é difícil, é trabalhoso. Por quê? Porque quando a gente anda conforme o Espírito Santo nos guia, conforme a vontade do cabeça, que é o Senhor Jesus, como andamos conforme a posição que ele nos colocou, de nova criação, uma nova natureza, né? Homens, né? E mulheres, vamos dizer assim, também, mas homens, representando todos aí, né? Porque o homem é o cabeça. Então, nós vamos passar tempos difíceis aqui neste mundo. Porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. E a gente sabe que a carne é inimiga do Espírito Santo, que habita em nós. Por isso que em Gálatas fala que a carne milita contra o Espírito. E Satanás é o inimigo, o grande inimigo do Senhor Jesus. Nosso cabeça. Ele quer, né, desonrar o nome de Cristo. E por isso a gente vê aí várias doutrinas que tiram do Senhor Jesus a sua humanidade, ou então a sua deidade, porque o Senhor Jesus é Deus, né? E outras coisas mais, né, que Satanás tem ensinado por aí, que querem tirar do Senhor Jesus a sua glória, o seu poder, né, a sua primazia sobre todos. É ele que faz isso. Mas
se nós vamos andar conforme nós temos aprendido, né, como membro do corpo de Cristo, vamos padecer perseguições, vamos sofrer. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. As pessoas vão ser contra nós. Às vezes até, né, nossos parentes. Ou nossos irmãos, só porque não estão ainda presos a um sistema de homens. E aí nossos irmãos não vão querer saber também de nós. Às vezes não vão nem querer conversar sobre o Senhor Jesus conosco. Então, tempos difíceis. Tempos difíceis. Não pense, é muito bom, né? É muito bom a gente conversar aqui, muito bom a gente ler todas essas palavras de Deus, é maravilhoso, é bom. Mas lá em Apocalipse, quando o Senhor deu o livrinho para João comer lá, né? O anjo deu o livrinho para ele comer, né? O livrinho foi amargo, né? Lá no estômago, mas na boca foi doce. Lá está falando primeiro do estômago, depois fala da boca, que é doce. Mas a gente sabe que aqui, né? Como é que a gente degusta uma coisa primeiro? Como é que a gente vai sentir primeiro o amargor ou o doce na boca? Se a gente come, primeiro a gente sente o doce, né? Aí quando chega lá no estômago, que a gente vai sentir que o negócio não caiu bem, ou tá, né, amargando, tal, alguma coisa dessa. Mas isso está nos dizendo, sabe o quê? É que nós estamos aqui, né, desfrutando desse doce, né, dessa doçura que é a palavra de Deus, falando, conhecendo. Mas, irmãos, se nós colocamos ela em prática, vai ser duro, vai ser amargo, porque nós estamos no terreno inimigo, que é o mundo. Nós estamos no terreno inimigo, que é o mundo. E tudo que o mundo faz é contra Deus. Tudo que o mundo ensina é contra Deus. Tudo que o mundo lhe oferece é para lhe afastar de Deus. Tudo. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Pode perceber. Ah, fala alguma coisa que não é pecado, não é pecaminosa. Mas veja, o mundo faz com que aquilo seja tão atraente para você e que ocupe tanto a sua vida que você não vai ter tempo para Deus. Né? E você não vai ter tempo para Deus. Então você vai ver aí os entretenimentos, né? Você vai ter aí o trabalho, você vai ter aí os prazeres, os bens materiais que o mundo oferece, né? E aí vai. E aí vai. Se o cristão não estiver atento, né? Essas coisas por si só não são pecado, as coisas que não por si só não são pecado, mas são coisas que muitas vezes te afastam de Deus. Né? O objetivo dele não é nos aproximar de Deus, é nos afastar de Deus, esquecer de Deus e vivermos para nós mesmos, para satisfazermos as nossas próprias vontades e desejos. Então, irmãos, estou programando só para terminar. Pense nisso. São revelações que estão sendo dadas a nós, né? Mas que cobram de nós, né, uma posição, cobram de nós uma atitude, porque a palavra não pode ficar só na nossa cabeça e na nossa mente e no nosso coração. A palavra, ela tem que ser colocada em prática, tem que ser vivida. E quando nós escolhemos viver segundo a palavra de Deus, segundo o que ele nos ensina, vamos padecer perseguições, vamos padecer rejeição, vamos ser repudiados, vamos ser considerados fanáticos, vamos ser considerados radicais. Vai ser difícil. Eu vou dar um exemplo. Aí o irmão Bruciante falou que é incompatível o cristão,
né? A pessoa que está, um cristão que tenta se comportar como Jesus, enquanto ocupa um cargo no governo, é um exemplo. Exato, é um exemplo. Como uma pessoa que, que quer viver como Jesus viveu aqui, né, quando eu estou aqui, em que momento o Senhor Jesus se envolveu em política quando ele esteve aqui? Em que momento ele interferiu no governo do Império Romano quando ele esteve aqui? Nenhum momento. Né? Até os, até os fariseus tentaram pegar o Senhor Jesus, né, naquela questão do imposto, né, falando com o Senhor Jesus sobre a moeda, né, e o Senhor Jesus disse a ele, de quem é a imagem que está aqui na moeda? Ele disse, não, é de César. Então ele disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então não conseguiram, porque o Senhor Jesus não se envolvia com essas coisas. Agora vou dar um outro exemplo, né, só para terminar aqui a minha fala, vou dar um outro exemplo, sobre como é difícil hoje para um cristão que hoje conhece essas verdades que foram reveladas para nós, estão sendo reveladas para nós, restauradas, né, trazidas de novo, e nós que saímos de sistemas onde o engano está lá, onde não falam das revelações que foram dadas a Paulo, não falam dessa posição que nós temos, não falam da garantia da nossa salvação e outras coisas mais, né? Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos, por exemplo, estar com cuidado com as mulheres aí, né? Sempre a gente tem esse cuidado com as mulheres. Estão entendendo? Estão compreendendo? E hoje, né? Hoje, todas as irmãs aí quiserem realmente fazer, né? Estão ouvindo, estão aprendendo e fazer aquilo que está aí nas epístolas de Paulo, que é dada a elas vão padecer perseguição, né? Vão ser chamadas de coisas que não vão ser agradáveis, né? De mulheres fanáticas, de mulheres radicais, ou de mulheres que não estão se empoderando, de mulheres que não estão assumindo sua posição de liderança na sociedade e outras coisas mais. Por quê? Porque o que a palavra tem ensinado da posição da mulher e o que o mundo tem ensinado estão totalmente em lugares totalmente opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, porque é o mundo. É o mundo. Então, as irmãs aí, né, estão ouvindo, aprendendo, orem, né? São membros do corpo de Cristo, cabeça ao Senhor Jesus. Ore, peça a Ele capacidade, fé, graça e misericórdia para se manterem firmes naquilo que o Senhor Jesus colocou para vocês. Assim como os homens também, né? Mas eu estou falando mais das mulheres agora porque o ataque está sendo severo contra as irmãs, com os ensinos maus que estão sendo colocados aí pelo mundo, né? Ensinos que levam as mulheres a desrespeitar a autoridade do varão, consequentemente, de respeito à autoridade do Senhor Jesus. Porque lá em 1 Coríntios 11 fala que Cristo é o cabeça do varão, do homem. O homem é a cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Mas a ordem é essa, né? Cristo, cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Por isso que nossas irmãs cobrem a cabeça quando estão falando da palavra de Deus, estão lendo, estão orando. Por quê? Porque estão reconhecendo a autoridade do varão sobre ela, o marido, e também a autoridade de Cristo
né? Porque primeiro vem Cristo, depois vem o varão, o homem, e depois vem a mulher. Nessa ordem. E o que é que o mundo tem ensinado? O mundo tem ensinado totalmente o contrário, é destruir essa ordem, destruir essa autoridade, fazer com que a mulher não respeite o marido, não reconheça a sua autoridade. E tá, quando uma mulher cristã faz isso, ela não está reconhecendo quem? É o marido realmente ou é a Cristo? Não está reconhecendo a Cristo. É o que a gente está lendo aí, né? O varão, o homem cristão, ele representa aí a imagem de Cristo aqui, a imagem representante. Então, estou falando de um exemplo, e aí para nós homens também, vai ter outros e vários exemplos, de quando a gente começar a colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido aqui, meus irmãos, vamos ter que pedir ao Senhor Jesus que nos dê fé, graça, misericórdia para conosco, paciência e nos ajude para caminhar conforme aquilo que ele tem nos ensinado. Porque são tempos trabalhosos, tempos difíceis. A oposição vem do mundo, a oposição vem da próprio testemunho da igreja, que está caído, que está arruinado. A oposição vem de nós mesmos, né, que é a nossa carne. A oposição vem do inimigo de nossas almas também. Então, tempos difíceis. Os irmãos reflitam bem. Temos aprendido, temos conhecido, porque o Senhor quis nos mostrar, nos revelar. Agora, será que ele quis nos mostrar, nos revelar apenas para a gente conhecer? Não. Ele quer nos mostrar, quer nos revelar para que possamos andar conforme é a vontade dele. Para assim glorificar o nome dele aqui na terra, aqui neste mundo. Ele está no céu agora. Quem vai ver o Senhor Jesus aqui neste mundo, se não for através dos membros do corpo dele que estão aqui no mundo? Só vão ver a Cristo assim, quando nós refletirmos o Senhor Jesus. Quando nós andarmos, né, nesse caráter moral, né, nessas características do novo homem, né, dessa nova criação que é em Cristo Jesus. Se andarmos assim, conforme, aí as pessoas verão. E vai ser um testemunho. E vamos mostrar, assim, o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tempos difíceis, tempos trabalhosos. É bom, muito bom. Mas quando a gente desliga aqui, termina essa reunião, e depois a gente sai para o nosso trabalho, e a gente vai cuidar das nossas coisas na nossa casa, e a gente vai visitar nossos parentes, e a gente vai sair aí neste mundo para fazer seja lá o que for. Aí é a hora de a gente andar conforme aquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem nos preparado. Por isso que Paulo fala aquilo lá. Vocês antes eram assim, os gentios eram assim, faziam isso, faziam aquilo outro. Agora não. São, né, os despistes do velho homem. Então, andemos conforme. Só isso, meus irmãos. Ok, irmãos.
Então vamos encerrando por hoje. E vamos ver